Paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição do terceiro trimestre de 2025, a lição 6. A lição 6 que tem o tema, uma igreja que não é conivente com a mentira. A igreja tem que ser conivente com a verdade. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja e mesmo perseguições. Mesmo a igreja passando por perseguições, mas ela cresceu, porque ela estava fundamentada nisso. Doutrina, comunhão e fé. Doutrina, porque os irmãos daquela época estavam sendo doutrinados pelos apóstolos. Comunhão, porque eles tinham tudo em comum, um preocupado com o bem-estar do outro. Pessoas que vendiam suas posses para assistir aqueles que mais necessitavam. Fé, porque eles estavam dando testemunho da ressurreição de Cristo, né? E sinais e maravilhas comprovavam isso naquela época. Então, a igreja estava crescendo por isso, porque ela estava baseada nisso. Doutrina, comunhão e fé, e sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Agradecendo a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, vocês muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, a você muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente. E se você participar da Escola Bíblica Dominical, se for possível, compartilhe nosso vídeo de leitura diária com sua escola. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje da lição 6 da terça-feira, livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22, que tem como tema, Deus abomina a mentira. Deus abomina a mentira. É tão tal que o pai da mentira foi expulso do céu. Então Deus ele não é de acordo com a mentira. Pelo contrário, ele abomina. E Provérbios capítulo 12, a nossa leitura diária do verso 22. Mas vamos começar a partir do verso 20. E diz assim, engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficarão cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Tá vendo? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Verso 21 diz, nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficarão cheios de mal. O 20, engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Tá vendo? Aqueles que aconselham, alegria tem os que aconselham a paz, enquanto aqueles que gostam de fazer coisas má, o coração dele já é mau, né? Até por natureza. O prazer que ele tem é só em fazer mal para os outros. Ele se alegra quando vê alguém passando alguma dificuldade, quando ele faz algo com alguém. Mas para essas pessoas a gente sabe, né, que Deus não se agrada dele, por isso que ele diz, né, nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Por quê? Só sabe fazer coisas más. E Deus abomina os lábios mentirosos. Provérbio capítulo 12, verso 22 diz assim, a mentira pode ser comum no mundo. Hoje a mentira é comum no mundo, né? A mentira hoje está valendo mais do que a verdade. Mas jamais será normal para quem anda com Deus. Quem anda com Deus, ele não vai se compactuar com a mentira. Pelo contrário, se ele vê que tem algo fora do padrão, ele não vai, né, apoiar aquilo ali. Pelo contrário, ele vai abominar, ele vai rejeitar. O Senhor abomina a falsidade, mas se alegra com aqueles que falam e vivem a verdade. Que possamos ser encontrados entre os que agradam a Deus, né, com palavras sinceras, corações íntegros e testemunho verdadeiro. Deus se alegra disso, né? E tem palavra sincera, corações íntegros e testemunho verdadeiro. Porque um dos testemunhos do crente é quando ele vive na verdade, fala a verdade, né, e não manda com mentira. Porque senão, qual é o testemunho que ele tem para dar? Né? E a gente acha até feio quando alguém diz assim, olha, eu for para ser crente igual ao irmão fulano, não quero ser não. Então aí já fica um mau exemplo. O bom é quando alguém diz, olha, for aquele irmão ali é crente. Ele só fala a verdade e o que ele faz ele cumpre, né? Enquanto hoje muitos estão aí sendo desacreditados por estar vivendo e falando mentira. Então a gente tem que ter cuidado com isso,
porque Deus abomina a mentira. Ele não é de acordo com o mentiroso. E no verso 20 aqui diz o quê? No verso 22, que é da leitura diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Veja, Deus abomina a mentira. Então, o crente que vive na mentira já sabe que vai pagar um alto preço por conta disso, né? Então, temos que ver na verdade. Mesmo que essa verdade muitas vezes não agrade a alguém. Mas a Bíblia diz que não tem nada contra a verdade a não ser a verdade. Então, a gente tem que viver a verdade. E embora que alguém não goste, mas tem que falar a verdade. Jesus mesmo andou no mundo praticando, vivendo e falando a verdade. Não agradou a todos, né? Porque aqueles que viviam na mentira ficaram com raiva dele. Mas ele não veio aqui para agradar a todos. Ele veio para fazer a vontade do Pai, e ele fez. Mesmo alguém não gostando dele, ele não estava nem preocupado com isso. Ele mesmo disse: foi para isso que eu vim. E foi para quê? Para morrer na cruz do Calvário, para perdoar todos os nossos pecados, mesmo ele não tendo pecado algum. Mas ele se fez pecador por nós. Então ele viveu a verdade. Ele mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quem está liberto pela verdade de Cristo não vai mais compactuar em viver em mentira, que tem acontecido com muitos. Mas a gente sabe que isso é assim mesmo. Deus deixou o quê? O livre-arbítrio para todo mundo. Há dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva para o inferno. Então aí é a escolha de cada um. Às vezes a pessoa quer botar a culpa nos outros, nas outras pessoas. Não, eu fiz isso por conta de fulano. Não, ele fez isso por conta do pecado que está dentro dele. Não foi por conta de ninguém, não. Às vezes eu vejo alguém falando sobre isso, dizendo: não, meu filho está assim, foi porque a influência de fulano. Não, seu filho está assim é por conta do pecado que está dentro dele. E ele já tinha o desejo de fazer isso. Não foi porque ninguém influenciou, não. Porque tem pessoas que viveram em situações de risco, morando em lugares que para muitos dali não saia nada de bom feito. Aconteceu com Jesus. Quando disseram assim: Jesus veio de Nazaré. Alguém disse: e pode ver alguma coisa boa de Nazaré? E veio Jesus. E pessoas que estavam morando em favela, numa mínima condição, mas conseguiu que se formar, ser um cidadão de bem, contrariando aqueles que, quando olhavam para aquele lugar, diziam que ali não saía coisa boa. Saiu. Então, ele podia ser influenciado por alguém? Podia. Mas ele não deixou se influenciar por ninguém. O desejo que ele tinha de se formar, de ser alguém. E isso aconteceu. Aí a pessoa vê que é botar desculpa, foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, não. Foi por conta dele mesmo. É o que já existia dentro dele. E ele aproveitou aquela oportunidade para fazer aquilo que ele tanto tinha desejo de fazer. E depois quer botar desculpa nos outros. Mas não pode estar desculpando pelos nossos erros a ninguém. Que comete é a gente mesmo, não é os outros. E às vezes a pessoa quer dizer: não, foi por causa de fulano e ciclano. Não. Por conta de você mesmo. Você que escolheu andar por esse caminho. Mas Jesus deixa bem claro que só há dois caminhos. Um que leva ao céu e outro ao inferno. E tudo na nossa vida depende das nossas escolhas. O que a gente escolhe hoje, ele diz hoje. Né? Josué disse hoje ao povo: escolhei hoje a quem servis. Ao Deus que tem cuidado de vocês ou a Mamon. Então, é isso que a gente deve fazer. E ele disse o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele escolheu o melhor caminho. Então é isso que devemos fazer. Não viver no caminho da mentira, mas escolher o melhor caminho, que é Cristo. E hoje muitos estão dando mais valor à mentira do que à verdade. Hoje está invertido, né? A verdade não vale. O que vale mais é a mentira. Que está acontecendo. E por isso que diz aqui: o mundo, né, a mentira pode ser comum no mundo, mas para aqueles que vivem na verdade não é uma coisa comum. É uma coisa que deve ser abominada da mesma forma que Deus abomina. Então que nós possamos viver a verdade, falar a verdade, independente de quem goste ou não. Mas nós temos que falar a verdade. É por isso que muitos canais aí, aqui na plataforma, vivem falando mentiras dos outros e tendo várias audiências, tendo várias, né, visualizações por conta disso. Mas a verdade, tem uns que não quer falar, quer se preocupar mais em falar mentira. E é isso que nós devemos ter cuidado. Separar, né, o joio do trigo. Porque aqueles que vivem propagando mentira vão pagar um alto preço por conta disso. Amém?